E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre fasciolose. Vocês sabiam que entre os criadores de animais, esse parasita é conhecido como baratinha do fígado? Não? Então vejam esse vídeo até o final. Inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, caros parasitologistas, vamos continuar nossa série de vídeos agora conhecendo um plateuminto encontrado nas vias biliares e fígado de diversas espécies de animais, e inclusive no ser humano, e causa uma doença chamada fasciolíase ou fasciolose. Ela é uma zoonose de ampla distribuição geográfica e considerada um problema mundial. Na morfologia, o verme adulto ele tem um aspecto foliáceo, né, de cerca de 3 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. Tem uma cor parda acinzentada e apresenta uma ventosa oral localizada na extremidade anterior, da qual segue uma faringe curta. Dessas partem ramos secais muito ramificados, um de cada lado, até uma extremidade posterior. Logo abaixo da ventosa oral, é possível observar uma ventosa ventral ou acetábulo. Junto a essa, nota-se a abertura do poro genital. Esse parasita ele é hermafrodita, com as seguintes características. O aparelho genital feminino tem um ovário ramificado, um ótico, útero, glândulas uterinas, que são extremamente ramificadas, ocupando as bordas laterais até a extremidade posterior do parasita, e um aparelho genital masculino, que é constituído por 2 testículos muito ramificados, canal eferente, canal deferente, bolsa do cirro e cirro, que é basicamente o órgão copulador. O tegumento apresenta-se coberto por espinhos recorrentes disseminados na porção anterior do euminto. Outras formas encontradas são os ovos encontrados nas fezes, as formas encontradas no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, que são o miracídio, o esporocisto, a rédea, e as formas de vida livre encontradas na água e vegetação aquática, que é a cercária e a metacercária. O habitat, né? Normalmente a facíola hepática, ela é encontrada no interior da vesícula e dos canais biliares mais calibrosos de seus hospedeiros usuais. No homem, que não é o seu hospedeiro habitual, a facíola hepática pode se encontrar nas vias biliares, como também em parênquima pulmonar e esporadicamente em outros locais. O ciclo biológico, ele é do tipo heteroxênico, ou seja, necessita de um hospedeiro intermediário. Um molusco da família Limnadeae, distribuído mundialmente. No Brasil, a transmissão ocorre principalmente por espécies tipo a Limnaea viatrix e a Limnaea columella. Os vermes adultos, eles põem ovos operculados, que com a bile passam para o intestino, onde vão ser eliminados com as fezes, e os ovos em condições favoráveis de temperatura, cerca de 25 a 30 graus Celsius, também em condições favoráveis de umidade e ausência de contaminação, vão dar origem ao miracídio. Essa forma, ainda dentro do ovo, ela apresenta uma longevidade de até 9 meses, quando permanece em ambiente não putrefeito e em presença de sombra e umidade. Porém, em condições adversas, ela vai morrer rapidamente. O miracídio sai apenas do ovo quando ele entra em contato com a água e é estimulado pela luz solar. Nessas condições, ele sai ativamente do ovo,
levantando o opérculo e passando pelo orifício deixado. O muco produzido pelo molusco atrai o miracídio, que nada aleatoriamente na água e, quando penetra em um liminé, completa o ciclo. A vida média do miracídio é de cerca de 6 horas. Penetrando o molusco certo, cada miracídio vai formar um esporocisto, que vai dar origem a várias, cerca de 5 a 8 rédeas. Essas podem dar origem a rédeas de segunda geração, quando as condições do meio são meio adversas, ou até cercárias. Desde a penetração do miracídio no caramujo até que se inicie a liberação de cercárias, vão decorrer cerca de 30 a 40 dias, a uma temperatura de 26 graus. Em temperaturas mais baixas, o tempo vai ser muito mais longo ou talvez nem processe essa evolução. Cada molusco libera diariamente uma média de 6 a 8 cercários durante cerca de 3 meses. A cercária mede uns 900 micrômetros com a cauda não bifurcada. Logo que sai do caramujo, ela nada por minutos e adere a uma superfície, por exemplo, folhas ou plantas ribeirinhas. Ou então ela chega à superfície da água e em contato com o oxigênio e ela vai perder a sua cauda e com secreções de glândulas cistogênicas ela vai se encistar e ela vai continuar encistada ou aderida à vegetação ou vai para o fundo da água. E com isso ela vai formar a metacercária ou a cercária encistada. O processo de encistamento decorre em um tempo de aproximadamente uns 15 minutos. Esta forma permanece infectante durante uns 3 meses, em temperatura de 25 a 30 graus, com umidade adequada. Em temperaturas baixas, a cercária pode permanecer viável por um tempo maior. Por exemplo, se a temperatura chegar perto de 5 graus, ela pode ficar viável por até um ano. O ser humano ou algum outro animal vai se infectar ao beber a água, ou comer a verdura, ou vegetal, como um agrião, por exemplo, contaminado pelas metacercárias. Essas vão se desincistar, né, no intestino delgado, vão perfurar a parede do mesmo, vão cair na cavidade peritoneal e vão perfurar a cápsula hepática, onde vão começar a migrar pelo parênquima hepático, caracterizando a fase aguda da doença. 2 meses após, vão estar nos ductos biliares, dando início a uma fase crônica da doença. A fasciolose, ela é um processo inflamatório crônico do fígado e dos ductos biliares. Ela é mais grave nos animais nos quais a migração simultânea de grande quantidade de formas imaturas pelo fígado causa uma hepatite traumática e hemorrágica. Além disso, ela provoca grave perda de peso, também diminuição da produção de leite e até morte. As fêmeas grávidas, quando ingerem a metacercária, né, também podem ter os fetos afetados. No ser humano, por ele não ser um hospedeiro normal do parasita, o número de formas presentes costuma não ser muito elevado. Ainda assim, podemos constatar, né, algumas alterações orgânicas provocadas pelo euminto. Essas lesões são de 2 tipos, pelo menos. Aquelas provocadas pela migração de formas imaturas no parênquima hepático e as ocasionadas pelo verme adulto nas vias biliares. As formas imaturas, né, a migração do verme jovem dentro do parênquima hepático, parece que ocorre com a ajuda de ação enzimática. Assim, a liquefação de tecidos pela ação da enzima produzida pelo verme favorece tanto a migração quanto a sua alimentação, que é constituída das células hepáticas e de sangue. À medida que a forma imatura migra, ela vai deixando para trás um rastro de parênquima destruído, que vai ser substituído por um tecido conjuntivo fibroso,
Essa alteração vai provocar uma necrose total ou parcial dos lóbulos hepáticos. As formas adultas, né, a presença de parasitas adultos dentro dos ductos biliares, em movimentação constante e com espinhos na cutícula, vai provocar ulceração, uma irritação do endotélio dos ductos, levando a uma hiperplasia epitelial. Em seguida, vai ter uma reação cicatricial com concreções na luz dos dutos, enrijecimento de paredes por fibrose, que vai levar a uma diminuição do fluxo biliar, provocando cirrose e insuficiência hepática. O diagnóstico clínico ele é extremamente difícil de ser realizado. E o diagnóstico laboratorial ele pode ser feito pela pesquisa dos ovos nas fezes ou na bile, que se chama tubagem. Entretanto, como a produção de ovos no homem é pequena, pode haver resultados negativos, mesmo com a presença do parasita. Dessa forma, o diagnóstico sorológico pode, então, oferecer uma segurança maior, né? Apesar de não apresentar uma sensibilidade muito elevada, né? E pode cruzar também com a infecção por esquistossomose e a hidatidose. Os métodos sorológicos mais indicados são a intradermoreação, a imunofluorescência, a reação de fixação de complemento e o ELISA. O tratamento. Nos seres humanos, a terapêutica deve ser feita com cuidado, em vista da toxicidade dos medicamentos e das possíveis complicações. Atualmente, utiliza-se o biotinol, a deidroemetina e o albendazol. A profilaxia da fasciolose humana depende primariamente do controle dessa helmintose entre os animais domésticos. As medidas fundamentais para alcançar tais objetivos são evitar a disseminação, a destruição de caramujos, o tratamento em massa dos animais, o isolamento de pastos úmidos e principalmente a vacinação dos animais. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.